Fala galera, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Vamos então para mais um vídeo aí do nosso quadro, sua dose quinzenal de análise on-chain, onde para quem está chegando agora, só para dar um overview aqui, eu trago os principais dados aí de análise on-chain aí do mercado cripto que aconteceram aí na última semana, nos últimos 15 dias aí, para a gente ter um overview aí de como os players estão se movimentando e também para que a gente possa ter um caminho um pouco mais claro para nossa tomada de decisão como investidor, tá? Lembrando, para você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal, curte o vídeo, ativa o sininho e deixa um comentário aí com o seu feedback aí para que a gente possa estar sempre melhorando esse conteúdo. Eu já tô com a tela aberta aqui porque realmente, como vocês podem ver, tem muita aba para a gente trabalhar aqui porque aconteceu realmente bastante coisa aí nesses últimos 15 dias aí do mercado. O mercado realmente tem virado, né? E isso tem sido bem interessante. Então, sem muitas delongas, vamos para o que interessa. Bom, galera, eu sempre gosto de começar dando um overview aí sobre a questão dos ETFs, né? Começando sobre os ETFs spot de Bitcoin, que é basicamente o que importa. A gente percebe que a gente tem tido um fluxo contínuo de entradas aí, né? Poucos dias de saída aí, né? E quando a gente tem essas saídas, são saídas pequenas, né, abaixo aí dos 100 milhões de dólares. E quando a gente traz para o semanal aqui, olha que interessante, estamos indo aí para a quinta semana consecutiva de entradas aí nos ETFs, tá? E é legal porque a gente teve essa semana aqui do dia 25 de abril que a gente teve em torno de 3,6 bilhões de dólares em entradas, tá? E essa semana foi a segunda maior semana de fluxo positivo da história dos ETFs spot de Bitcoin. Ela só perde, né, para a semana que a gente teve ali do dia 21 do 11, né, do início do dia de novembro, né, que quando a gente estava naquela euforia toda do mercado, que a gente teve 3,38 bilhões e perde por pouco, né, porque se a gente comparar aqui a gente teve 3,6 bi, né, então tem sido aí realmente um fluxo bem interessante aí, né, no mensal a gente segue no positivo, o mês de maio aí segue com um fluxo total aí positivo, né, de 3,3 bilhões de dólares aí. Provavelmente, se a gente continuar nesse fluxo, né, a gente vai superar o mês de abril, que a gente fechou com quase 3 bilhões aí, tá? Então, os ETFs aí continuam captando bem aí nesse mês aí de maio, tá? Quando a gente fala dos ETFs de Ether, né, a história já muda um pouco, né? A gente percebe que eles têm variado bastante aí, captando pouco aí, né? Poucas entradas positivas, né? E em sua grande parte entradas saídas, né? No caso aí que a gente tem observado bastante aí, mas sempre com valores bem inferiores quando a gente compara aí com os ETFs spot de Bitcoin, né? Cerca de 17 mil, 21 milhões aí. A gente teve aí o dia 14, que foi até então uma das melhores entradas aí que a gente teve das últimas semanas, na casa dos 63 milhões de dólares aí, né? Mas enfim, tem sido aí algo bem, como eu posso dizer, variável, tá? No semanal a gente percebe que a gente tá aí, né, ainda fechando aí com essa semana com uma entrada positiva de quase 20 milhões de dólares, né? Uma entrada relativamente baixa, né? Mas quando a gente vem para o mensal, a gente percebe que por enquanto ainda o mês está no positivo. Também com uma entrada bem baixa, tá? Se a gente comparar aqui, pegar todos os meses, se a gente fechasse nessa média aí, claro, a gente ainda está no dia 16, tem muita coisa para acontecer aí, mas se a gente fechasse aqui seria o segundo, né, menor mês aí de entradas, com a menor entrada aí da história dos ETFs de Ether, tá? Então é um produto ainda que não tracionou. A gente tem que observar que com essa atualização da Pectra aí, principalmente na parte de stake aí, né, liberando uma quantidade maior de stake aí, um stake que a gente tem intitulado como stake institucional, né, com mais de 2 mil Ethers aí que os players vão poder travar. Talvez se a gente tiver a liberação desse produto aí para os ETFs, isso comece a captar mais, né, comece a chamar mais a atenção dos big players, né, porque seria como se fosse, entre aspas, um fundo imobiliário, né, além de você ter ali a posição dentro do Ether, você receberia ali, né, um ROI, digamos assim, né, então a gente tem que observar aí para ver como vão ser os próximos passos da SEC para ver se realmente a gente vai ter essa aprovação de ETFs de Ether com staking, tá? Seguindo aqui, eu gosto sempre de trazer um overview sobre as corretoras, né? Esse gráfico mostra aqui a entrada e a saída das corretoras, né? O líquido ali. E a gente percebe que desde o dia 27 de março aí, né? A gente segue com uma constante saída das exchanges, tá? E no total aí do dia 27 de março para cá, a gente teve em torno de 95 mil bitcoins aí retirado das corretoras, tá? Então isso é bem interessante, é legal que como o preço ele anda ao contrário desse gráfico, né? A gente percebe que conforme os bitcoins vão saindo o preço, ele vai, né, subindo
subindo, né? Porque a gente acaba tendo uma pressão de venda, uma possibilidade de pressão de venda menor, né? Então isso é bem bacana. E quando a gente dá um overview no balance total aí das corretoras, a gente percebe que novamente esse gráfico ele tem caído, né? E é interessante porque eu trouxe um gráfico da Glassnode e um gráfico da CryptoQuant, tá? E quando eu dou o overview aqui, na Glassnode, por enquanto, mostra que a gente tem um pouco menos de 3 milhões de unidades de bitcoins nas corretoras, tá? E se a gente desse ali um overview inteiro, a gente percebe que a gente está no mesmo patamar ali de meados de fevereiro de 2021 ali, né? Na quantidade de bitcoins. Porém, quando a gente traz aqui para CryptoQuant, tá? A gente percebe que a gente tem o mesmo movimento de declínio, tá? Isso é o primeiro overview que a gente tem. Porém, aqui na CryptoQuant mostra que a gente tem em torno de 2,4 milhões de unidades, tá? Então, assim, cada casa de análise ali, cada chart que a gente fala, ele pega ali dados referente aos APIs que eles têm, né? Os oráculos que ele tem. Então, tem que ver qual da Glassnode que eles estão pegando, porque que tá dando essa diferença, mas o importante é as reservas continuam caindo, tá? E esse gráfico aqui, que é um gráfico que pouca gente comenta, que eu acho que é o mais importante, ele é a reserva dos OTCs, né? E o que é um OTC? Tá? Sempre gosto de dar esse overview antes. Um OTC é onde os big players compram, né? Aquelas quantidades absurdas de Bitcoin. Porque se um big player, vamos supor que ele queira comprar, sei lá, 1.000 unidades de Bitcoin. Esse cara ele não vai comprar ali na corretora direto, porque senão ele vai varrer o book de ordem e vai acabar comprando cada vez mais caro e vai ter um prejuízo, né? Então é como se fosse um OTC, fosse uma venda casada, né? O OTC vai lá, junta os Bitcoins de acordo ali para que não tenha um impacto de imediato ali no preço, tá? Para que assim o player que está comprando ele não saia no prejuízo, tá? Então são onde os big players compram. E a gente percebe que hoje, segundo os dados aqui da CryptoQuant, né, a gente tem em torno de 123 mil unidades de Bitcoins nos OTCs, tá? E é o menor nível da história dos OTCs, porque se a gente pega esse gráfico aqui, ele pega desde abril de 2017, tá? E é o menor nível, tá? É o menor nível da história dos OTCs aí de quantidade de Bitcoins. Então isso é interessante porque quanto mais cai, quanto menor o volume de bitcoins dentro do OTC, mais chega a possibilidade disso daqui começar a vazar para o mercado spot mesmo, né, para as corretoras. E aí não tem como, né? Se big players tiverem que começar a comprar dentro, né, das corretoras ali, aí sim a gente tem um impacto imediato no preço, porque não tem como, tá? Então é um overview bem interessante que a gente começa a analisar. Falando aqui dos nossos queridos long term holders e short term holders, aqui é um ponto que talvez me chamou a atenção nesses últimos dias aí analisando, tá? Lembrando, dando sempre um overview. O que é um long term holder e um short term holder? Long term holder é todo aquele player, tá, que segura os seus bitcoins por mais de 155 dias, tá? É aquele player que é mais resiliente às oscilações do mercado, né? Aquele player que é mais estratégico, né? Que acumula o bitcoin de maneira estratégica. Já o short term holder é o contrário disso, é todo aquele player que segura os seus bitcoins até no máximo 155 dias. Não significa, tá, que são baleias ou sardinhas, tá? Se você tiver pegar 100 dólares de Bitcoin, comprar 100 dólares de Bitcoin na corretora, sacar para sua wallet e deixar por mais de 155 dias, você já é um long term holder, nem por isso você é uma baleia, porque a gente está falando de 100 dólares, tá? Então é só para ter esse overview aí. E é legal da gente entender o quê? Por que me chamou a atenção? Porque a gente percebe que desde março ali, de meados da metade de março, os long term holders começaram a acumular, tá? O Bitcoin estava na casa dos 84 mil dólares ali, né? E eles começaram a acumular de maneira massiva. E quanto mais o Bitcoin caía ali, o Bitcoin chegou a bater ali, né? Os 76 mil dólares e eles continuaram acumulando. Então perceba como eles acumulam de maneira estratégica, né? E agora, né? A gente percebe que a gente teve um pico ali no dia 11 de maio, né? Onde os long term holders estavam com em torno de 264 mil unidades de Bitcoin, segundo os dados da Glassnode, e agora esse supply tem diminuído, ou seja, long term holders têm começado a descascar suas posições, tá? E isso me chama a atenção porque, como eu disse, esses caras são estratégicos, né? Perceba que o movimento que eles fizeram, né? Eles estavam acumulando ali desde setembro, outubro ali, né? Conforme o Bitcoin estava na casa ali dos 60 mil dólares. E conforme o Bitcoin foi subindo, teve aquele rally ali, né? Chegando ali para a primeira vez que bateu os 100 mil dólares, olha o que eles fizeram. Descascaram suas posições, né? Foram liquidando ali, fazendo aquele DCA reverso, né? Então por quê? Porque eles são estratégicos, sabem ali realizar lucro. Então a gente tem que começar a entender aí, né?
Observar, claro que ainda é muito cedo, por mais que a gente está falando ali que eles perderam, liquidaram um pouco mais de 30 mil unidades de Bitcoin, ainda é cedo para se dizer se esse movimento vai continuar, né? Mas a gente tem que ficar de olho nesses players. E quando a gente traz esse gráfico aqui que ele mostra, né, a questão do inflow ali, né, desses players, a gente percebe o como eles acumularam de maneira brutal ali, né, desde meados ali de março desse ano, né? Então a gente percebe aqui, os long term holders são esse azul aqui, então esses caras realmente acumularam aí bastante, tá? E aqui também ele mostra aqui o supply, né? Total de supply na mão desses players. E a gente novamente, né, percebe que eles começaram ali a acumular, né? Isso eu gosto de trazer vários gráficos referente à mesma situação para que a gente consiga ter visões diferentes, tá, galera? É um ponto aqui que eu gosto de trazer, de trabalhar, mas perceba, ó, eles no dia 11 de maio ali, eles bateram o seu topo ali, né, na questão de supply ali, desse movimento de acumulação. E agora, recentemente, eles estão aí liquidando as suas posições. Então, é um ponto que chama a atenção aí, a gente tem que ficar de olho, tá? Porque lembre-se, a gente tem que seguir, né? Você como investidor inteligente tem que seguir os long term holders, não os short term holders, tá? E claro, se a gente falou dos long term holders, a gente precisa dar um overview também nos short term holders, tá? Short term holders, como eu disse, são investidores menos resilientes a oscilações do mercado, são investidores que são guiados na maioria das vezes pelo FOMO, né? Então são os compradores de topo, tá? E os mãos de alface também. A gente percebe que novamente, né? Conforme o Bitcoin ia ali subindo ali, né? Eles acompanham essa subida do Bitcoin, né? Eles compram conforme o ativo está subindo. E recentemente a gente viu o Bitcoin batendo 100 mil dólares. E 100 mil dólares a gente sabe que é uma região psicológica muito interessante, né? Que acaba atraindo muito movimento, né? Bitcoin volta a ser capa de notícia, enfim, tudo que a gente já sabe fazer. E olha que interessante, né? Eles voltaram aí a comprar, né? Então, seguindo o movimento aqui de alta, né? Então a gente tem que ficar bem esperto com esses caras aqui, porque eles são, como eu disse, são menos resilientes, né? Mas quando a gente traz aqui o MVRV desses players, a gente percebe que ainda tem espaço, né? Seguindo aqui os últimos topos do MVRV, para que esses players ainda continuem comprando, né? Para que eles não liquidem as suas posições. Por mais que o realized price desses players, né? O preço está acima do realized price, né? O realized price desses players estão na casa dos 94 mil dólares, né? Então esses caras estão no lucro, em sua grande maioria, mas ainda não estão num lucro tão assim extenso conforme a gente viu em outros períodos, tá? O MVRV aqui desses players hoje está em 1.1 e a gente percebe que conforme a gente teve essas quedas aí, né, esses prejuízos desses players, a gente viu o MVRV chegando acima de 1.3, 1.4, né? Então, talvez a gente ainda tenha mais espaço, né, para que uma continuação de alta antes desses caras começarem a minar suas posições, tá? Aqui também eu trouxe o Nuple desses players, a gente percebe, então, obviamente, aqui também a gente tem espaço aí para um crescimento ainda, né? Uma continuação aí para esses players, né, continuarem comprando e não liquidando as suas posições, tá? Então é um ponto aí que a gente tem que ficar de olho. Long term holders e short term holders aí, tá? Falando um pouquinho dos mineradores, eu achei interessante trazer aqui que esse daqui mostra a posição líquida dos mineradores também. A gente percebe que desde o dia 1º de maio esses caras começaram a acumular, então eles estão praticamente o mês todo acumulando, tá? E atualmente aí eles estão com em torno de 2.300 unidades, pouco mais de 2.300 unidades de Bitcoin, tá? Então mineradores, por mais que o hash rate tenha batido seus topos históricos aí, né? Recentemente passou da casa de 1 Zeta-hash, esses caras ainda continuam acumulando, tá? Continuam segurando as suas posições, não estão aí liquidando, isso é um ponto positivo. Esse gráfico aqui é um gráfico bem interessante, que é o Accumulation Trend Score, tá? Eu gosto sempre de usar porque é um gráfico simples de utilizar e ele mostra se big players estão acumulando ou estão liquidando as suas posições. Quanto mais ele fica escuro, significa que a gente está numa tendência de acumulação. E quanto mais ele fica claro, o contrário é o que a gente vê, tá? E recentemente, né, na verdade ontem aí, né, esse gráfico atingiu um ponto que é o nível máximo que ele pode atingir esse indicador, tá? E por que isso é interessante? Porque primeiro, foi a primeira vez nesse ano aqui de 2025 que esse indicador bateu um ponto. Tá? A última vez que isso tinha acontecido foi aqui em meados de novembro de 2021. Em novembro de 2021, se vocês se recordam, foi aquela mini bull run que a gente teve no mercado, né? Com o Bitcoin ali, batendo ali batendo seus 100 mil dólares, aquela euforia toda, depois teve aquela migração para as altcoins e tudo mais, né? Então é interessante ver que big players estão acumulando como nunca, né? É a primeira vez que esse indicador bate um ponto nesse ano de 2025. E aqui a Glassnode até postou esse gráfico aqui que é bem interessante, que ele mostra aqui por cohorts, né? A quantidade de bitcoins,
né, que por carteiras, né, detentores de carteiras ali por quantidade de bitcoins, se eles estão acumulando ou liquidando. E a gente percebe que vermelho estão liquidando, né, e quanto mais azul fica, significa que eles estão acumulando. E a gente percebe que, por exemplo, eu não vou nem falar sardinhas, né, porque, pô, um bitcoin é um valor até que considerável, né? Mas esses players até de 10 a 100 bitcoins aí, de 1 a 10 bitcoins no caso, estão acumulando, tá? Estão liquidando as suas posições. E a gente percebe que big players aqui, ó, de 100 a 1k, de 1k a 10k e de 10k, eles estão novamente aí acumulando, tá? Principalmente esse cohort aqui de 1k a 10k, eles estão acumulando de maneira massiva, tá? Então, a gente percebe que isso bate com os dados que eu acabei de mostrar, né? Os big players realmente estão acumulando. E um gráfico interessante que eu trouxe aqui para vocês também é a quantidade de wallets detentoras de 100 bitcoins ou mais, tá? E olha que bacana isso daqui. A gente viu que essas wallets tiveram um crescimento absurdo de setembro, né, até ali meados de janeiro ali. Foi um crescimento assim fenomenal. A gente saiu de 16 mil wallets para quase 18 mil wallets. E a gente está falando de players que tem 100 bitcoins ou mais, tá? Então assim, é uma grana considerável, tá? E recentemente esse gráfico continuou crescendo. Ele teve um declínio ali em meados de fevereiro, tá? Março ficou em declínio e de abril para cá ele continuou crescendo e ele bateu o mesmo nível, tá? O mesmo nível, tá? Que a gente tinha ali em meados de setembro de 2017. Só que em setembro de 2017 o Bitcoin custava na casa dos quase 4 mil dólares. E a gente está falando hoje do Bitcoin ali, na verdade, desculpa, de outubro de 2017, tá? E a gente percebe que o Bitcoin custava na casa ali dos 5, 6 mil dólares, né? E hoje a gente tá falando do Bitcoin a 100 mil dólares. E a gente tá no mesmo nível de patamar, né? De wallets, né? Do número de wallets detentoras de 100 unidades de Bitcoin. Então, big players continuam acumulando de maneira, mais uma vez, massiva, né? E esse gráfico aqui é bem bacana, que ele mostra a quantidade de endereços em lucro, né? A quantidade de endereços de Bitcoin no lucro. É um gráfico bem bacana porque ele crava bastante, assim, topos locais, né? A gente percebe que sempre quando o gráfico atinge essa linha vermelha e chega ali na casa dos 99%, ou seja, 99% dos detentores de Bitcoin estão no lucro, ele nunca fica muito tempo lá, né? E ele começa a cair, ou seja, o preço começa a reduzir e esses players começam a liquidar suas posições juntos, né? Normalmente esses players são short term holders, são investidores de curto prazo que acabam sendo guiados pelo FOMO, né? E recentemente a gente bateu aí, né, a casa dos 99% de novo aí, né? Ou seja, 99% dos detentores de Bitcoin estavam no lucro. Hoje a gente caiu um pouquinho ali para em torno de 98 a 97%, mas é um patamar bem elevado de preço, né? A gente percebe que a gente ficou um tempo aqui na casa abaixo dessa linha vermelha, né? E buscamos de novo aí com o Bitcoin buscando 100 mil dólares. Então é um ponto interessante. E esse daqui é bem bacana porque mostra como o nosso mercado é volátil. Que loucura, né? Esse gráfico aqui ele mostra o total supply em loss. Ou seja, a quantidade de bitcoins aí disponíveis que estão no prejuízo. E no dia ali, ó, no dia 6 de abril, a gente bateu o all-time high nesse gráfico, tá? Ou seja, 400 bilhões de dólares em Bitcoin estavam no prejuízo. E hoje, tá? Pouco mais aí, sei lá, de 40 dias aí, a gente percebe que esse número caiu para baixo de 60 mil dólares. Então teve uma queda absurda, né, com o Bitcoin subindo aí da casa dos 85, a gente teve aqui, ó, né, nesse período o Bitcoin estava 78 mil dólares. Então, o Bitcoin subindo de 78 mil dólares até o atual patamar de preço, a gente já teve aí uma diminuição absurda aqui na quantidade de supply em loss, né? Então, a gente percebe que muita gente aí acumulou Bitcoin aí em patamares elevados, né? Isso é preocupante também. E esse gráfico aqui também que eu gosto de trazer, ele mostra a quantidade de Bitcoins, né, on-chain por níveis de preço, tá? Então, cada banda aqui, ó, ele mostra aqui, por exemplo, nos 83 mil dólares aqui, a gente tem em torno de 255 mil unidades de Bitcoin comprado esse preço, né? Bitcoins on-chain. E o que a gente percebe? A maior banda de preço hoje, o maior posicionamento de preço hoje está na casa dos 93 mil dólares, tá? Que a gente tem em torno de 555 mil unidades de bitcoins compradas nesse preço. Primeiro ponto, isso daqui pode ser uma boa zona de suporte, tá? Porque se o preço bater aqui, a gente tem compradores para defender essa zona aqui, tá? Isso é algo que dá um alívio, né? Que talvez o preço possa vir buscar isso daqui, mas tem grande chance de não passar dessa questão por causa dessa zona de preço, tá? Mas a gente percebe também que conforme o preço foi subindo, essas bandas foram crescendo bastante, ou seja, os players começaram a acumular em zonas de preço, ó, 96 mil dólares, 97 mil dólares, né? 98 mil dólares, a gente tem uma grande banda aqui nos 102 mil dólares aqui, né? Cerca de 427 mil unidades de bitcoins nos 102 mil dólares, então
a gente vê que conforme o preço vai subindo, o FOMO vai atraindo novamente esses players, né? E esses caras vão se posicionando. Claro que isso não é tão positivo assim, né? Porque players que se posicionam com o preço subindo normalmente são players que não são resilientes a qualquer tipo de queda, né? Então é bem interessante a gente acompanhar essa questão. Falando do nosso querido e famoso aí Fear e Greed Index, né? Esse daqui também é um gráfico que mostra como o sentimento dos investidores é volátil, né? A gente percebe que ali em meados de abril, ali do dia 9 de abril, a gente chegou a bater 18 pontos ali, tá em medo, né, em fear ali, né, na verdade em extremo medo, né, quando fica vermelho aqui, esse gráfico aqui é da Glassnode, ele é mais fácil de visualizar, quando fica em vermelho ali é extremo medo, né, e hoje, nos atuais momentos aí, depois de, sei lá, 40, acho que 40 dias aí, né? A gente está em 16 de maio, a gente já está em 73 pontos aí, quase indo para a extrema ganância, né? Com toda essa alta recente que a gente teve no mercado. Então a gente percebe como o sentimento dos investidores é volátil, né? De acordo com as movimentações de preço, né? Então é um patamar interessante também da gente se observar, né? O mercado muito ganancioso nunca é sempre um ponto para você se antenar, né? Claro que é uma coisa que eu sempre gosto de falar. Você nunca em análise on-chain você deve se basear por um único indicador. Você tem que ter um setup de indicadores para fazer uma análise completa e você ter um overview geral de como está funcionando, de como os players estão funcionando para você ter sua melhor tomada de decisão, tá? Um gráfico que eu queria trazer para vocês aqui é um indicador que ele não é um indicador on-chain, é um indicador técnico, né? É um indicador que trabalha com médias móveis, que é o PyCycle Top Indicador, né? É um indicador que ele trabalha com duas médias móveis, a de 350 dias por 2, né? E é uma média móvel mais curta que é a de 111 dias. E eu trouxe esse indicador para mostrar o como ele foi assertivo esse ciclo, né? Como foi um indicador interessante, talvez de você se seguir, claro, mesclado com outros indicadores, né? Para ter ali talvez os melhores posicionamentos dentro do Bitcoin, né? Percebe que toda vez que o preço fica abaixo da linha da média móvel de 111 dias, que é a média móvel mais curta, foram excelentes momentos de posicionamento, né? A gente fala aqui, ó, de setembro, por exemplo, né? Meados de setembro de 2023, o Bitcoin ali na casa dos 26 mil dólares. Quem comprou o Bitcoin nessa casa aqui, viu o preço decolando ali depois, ali, ó. Se a gente pega até quando ele deu uma rompida ali para março, ali em março de 2024, né? Viu o preço ali já em 73 mil dólares, né? Depois a gente teve uma correção também, né? Viu ali o indicador novamente cair abaixo dessa média móvel. Se você tivesse posicionado, você estaria comprando a 56 mil dólares e novamente ali estaria para ter uma pequena realização acima dessa linha. 67 mil dólares. Depois, novamente, a gente teve ali o indicador vindo para baixo de novo dessa linha, né, dessa média móvel de 111 dias a 55 mil dólares. E se você, pô, se posicionar 53 mil dólares, né, em meados de setembro de 2024, a gente sabe o que aconteceu depois. O Bitcoin foi buscar ali a casa dos 100 mil dólares. Seria praticamente 2x ali, né, se você se posicionasse por esse indicador aqui. E a gente teve esse movimento acontecendo de novo, né, claro que com uma assimetria um pouco menor, né, a gente viu em fevereiro ali o Bitcoin caindo bastante ali, né, a gente teve um fundo do Bitcoin na casa ali dos 76 mil dólares, né, rompendo novamente abaixo dessa média móvel de 111 dias e o gráfico, né, voltou aí para cima dessa média móvel ali, né, na casa dos 103 mil dólares. Então é interessante ver que como esse indicador de média móvel, né, do PyCycle Top, ele foi bastante assertivo nesse último ciclo que a gente viveu, né? Se você tivesse posicionado toda vez que o indicador tivesse abaixo dessa média móvel curta, você teria feito excelentes compras aí dentro do Bitcoin, tá? Uma coisa que eu queria trazer para vocês, tá? Eu vejo muita gente agora com esse pump que o Ether deu, né? Falando, o Ethereum ressuscitou, sempre acreditei e tudo mais. E a minha visão, a minha leitura não é essa, tá? Eu não vejo assim que o Ethereum ainda ressuscitou. Eu acho que ele só está meio que recuperando todo esse loss que ele teve. Porque de verdade, galera, o Ether não tinha mais para onde ir, tá? Ele bateu níveis de bear market ali de meados de 2022 do crash da FTX. Tá? E isso a gente estando em um bull, tá? E olha e por que eu falo isso, né? Por que eu ainda não acredito que o Ether ressuscitou e agora é low? Não tô falando que o Ether não vai continuar subindo, eu só não me apego a esse movimento não me surpreende, tá? Por quê? Eu peguei aqui o gráfico aqui do percentual de endereços em lucro detentores de Ether, tá? E dá uma olhada, a gente chegou a bater um fundo no dia 8 de abril, tá? No dia 8 de abril, 32% dos detentores de Ether estavam no lucro, ou seja, 1/3 apenas dos detentores de Ether estavam no lucro. Galera, a gente está falando da segunda maior criptomoeda do mercado, do segundo maior projeto do mercado, tá? E apenas 1/3. Isso, entre aspas, em um bull market,
tá? Então isso foi bizarro, assim. E hoje a gente vê que com essa subida do Ether, a gente ainda tem aí em torno de 63% dos detentores de Ether no lucro, tá? Então ainda não é nada tão assim, uau, nossa, o Ether ressuscitou. Não, galera. Ainda tem aí 1/3 aí dos detentores de Ether que estão no prejuízo. E isso mostra o quê? Que boa parte dos players não acumularam Ether abaixo dos $2.000, não se expuseram no Ether abaixo dos $2.000, né? Porque se tivesse comprado, fizesse ali um DCA ali conforme o preço fosse caindo, esse número estaria bem maior, né? Teria balizado ali, né? O preço médio ali teria balizado, mas não foi isso que aconteceu. E eu peguei até outras criptos pra gente comparar. A gente vê Solana também, né? Solana, o fundo dela foi na casa dos 34%, muito parecido com o Ether, né? Porque também foi uma altcoin ali que pô, teve muito hype ali relacionado a meme coins, e quando a gente viu a narrativa de meme coins esfriar, a gente viu o que aconteceu com a Solana, né? Que era o principal drive ali. E olha o que a gente vê hoje. Hoje na casa dos 62%. Praticamente igual ao Ether, tá? E olha que loucura isso. Quando a gente pega projetos, né, que são mais mal falados, digamos assim, né? Que são projetos que, principalmente na comunidade no CTBR, aqui a galera não curte muito, que nem XRP, né? Aqui, dá uma olhada. Em torno de... Deixa eu ser só um pouco mais aqui, ó. 89% dos detentores de XRP estão no lucro. 89%. Tá? E a gente está falando de XRP. Vamos seguir em diante? BNB. Muita gente fala mal de BNB, que é centralizada, papapá. 90% dos detentores de BNB estão no lucro. Então, pô, será que o Ether ressuscitou mesmo? A gente está falando das 4 majors aí do mercado, tirando o Bitcoin. Ethereum, Solana, BNB e XRP. E o Ether está com a pior performance quando a gente pega esse indicador aqui de percentual de endereço. Então, eu acho que tem que tomar muito cuidado aí com o que a gente vê a galera falando, com o que a gente vê os influencers falando, porque não é bem assim, não é só porque subiu 30%, 40%. Mas, pô, caiu pra caramba. Só tá recuperando essa queda absurda que a gente teve, né? Então, acho que tem que tomar muito cuidado aí, tem que ser muito pé no chão para não ser guiado pelo FOMO, tá? Legal, galera. Seguindo aqui, eu queria falar um pouco sobre volatilidade também. A gente tem aqui o Open Interest do Bitcoin, tá? O que é o Open Interest? É a quantidade de contratos futuros abertos no Bitcoin. Lembrando que isso não é um gráfico bullish ou bearish, tá? Ele contabiliza tanto os shorts, tanto os longs. Então, é o nível de alavancagem, tá? É um gráfico bacana pra gente entender se os players estão gananciosos ou não, né? Porque quanto mais alavancagem tem no mercado, independente se é pra baixo ou pra cima, significa que os players estão com apetite de risco. E a gente vê que o Open Interest hoje está na casa dos 67 bilhões de dólares e está bem próximo ali do topo que a gente teve, que foi no dia 18 de dezembro, que foi na casa dos 71 bilhões de dólares, tá? Então a gente percebe que, pô, a gente teve um fundo ali no meados de 11 de março. Então de 11 de março, que a gente estava com 45 bi, até o atual momento, ou seja, 2 meses mais ou menos aí, a gente já teve um crescimento bem interessante, tá? De 45 bi para 67 bi é um crescimento bem interessante aí, tá? Então o mercado está começando a se alavancar, está começando a ficar apetitoso para risco novamente. Aqui quando a gente pega o Fund Rate, a gente percebe que a gente está com o Fund Rate na casa dos 9%, mas ainda está em níveis relativamente baixos quando a gente compara com os níveis, por exemplo, de novembro ali, que a gente estava naquela loucura absurda ali, Bitcoin naquele rally, aquela ganância toda, né? Que, pô, a gente estava falando de um Fund Rate na casa dos 38%. Então a gente ainda está no nível moderado, tá? Aqui eu queria trazer, antes de eu trazer o Alt Season Index, falar um pouquinho sobre esse gráfico aqui que é bem interessante, que ele mostra, tá, a dominância por Open Interest, né? Ele pega Bitcoin, Ethereum e o Others, que seria todas as outras altcoins ali, tirando o Bitcoin e Ether, tá? E a gente percebe que a gente está começando a ver um processo de alavancagem nas altcoins, né? Talvez a gente possa entender isso como uma rotação de capital. Claro que ainda é muito cedo para falar. Por que eu estou falando isso? Em meados ali de dezembro, que foi quando a gente começou aquele rally das altcoins ali, né? As altcoins performando bastante e tudo mais, a gente viu o Others com uma dominância em torno na casa dos 44%, né? Que foi até então um all-time high desse ciclo aí, né? Pegando aqui, esse indicador nos dá desde de maio de 2023, então foi o all-time high desse ciclo ali. E hoje a gente percebe que essa dominância está começando a crescer, mas ainda está longe, né? A gente está falando de 35% ali de dominância no Others, tá? Então a gente pode talvez ler que a gente ainda tem espaço para que a gente veja uma euforia maior aí nas alts do mercado. E olha que interessante isso daqui, tá? Tem que tomar muito cuidado com esse gráfico aqui. Eu peguei aqui o Alt Season Index, tá? No mensal. Ele está em 63 pontos, tá? Então a gente percebe que no mensal aqui, a maioria dos projetos performaram melhor que o Bitcoin no último mês. Só que a gente tem que levar em consideração o quê? Que pouca gente não fala, que a maioria dos projetos foram para vala,
caíram 90%. Então é muito fácil você ter uma performance melhor que o Bitcoin. O Bitcoin ele teve uma performance legal nesse último mês, né? Saiu dos 78 para 103, só que as altcoins ali estavam no fundo do poço. Então qualquer grana que entrasse ali nas altcoins, com certeza ia fazer elas terem uma performance. Então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Por mais que a gente vê o Alt Season Index grande aí, né? Ele tava em meados ali que a gente não via desde 26 de março ali, ainda não é algo para se, tem que tomar cuidado, tá? Não é algo, Alt Season Index, agora altcoins vão performar. Claro, o conselho é, sempre vai fazendo DCA ali em projetos de convicção, né, em projetos interessantes ali, mas sempre de maneira estratégica, DCA, tá? O lance quando a gente fala de, né, da querida Alt-Season e tudo mais, né, que é uma parada que a gente tem que tomar muito cuidado na interpretação de Alt-Season, principalmente nos dias de hoje, é isso daqui que me chama a atenção, tá? Isso daqui é o gráfico de dominância do Bitcoin. E a gente percebe que nos últimos dias, de 8 de maio até em diante, a dominância do Bitcoin teve seu all-time high desse ciclo, que foi 65%, tá? E caiu ali para meados de 62, hoje está brigando ali para chegar em 63%. E esse movimento me lembra muito o movimento que a gente viu aqui, ó, em meados de novembro também, tá? Tá vendo o movimento que a gente teve em novembro, que a gente teve aquela forte queda na dominância do Bitcoin, né? Foi uma queda interessante, caiu de 61% e chegou a bater 55%. É uma queda forte aí, né? Quando a gente compara, por mais que a porcentagem seja pequena, é uma queda forte, diga. Ainda mais hoje que a gente tem ETFs e tudo mais que acabam captando muito recurso ali, né? E é um movimento que parece estar, né, parecido, né? Parece estar parecido, é muito bom. Mas é um movimento interessante que a gente tem que começar a avaliar, né? Que pode ser que a gente comece a se repetir. A gente sabe que aqui, né, em novembro de 24, a gente viu esse movimento aqui, foi aonde a gente teve o maior boom aí das altcoins, pelo menos nesse ciclo aí, né? Foi aquela loucura lá das altcoins subindo pra caramba. Então, talvez seja interessante a gente analisar isso. Lembrando, foi o que eu falei no gráfico atrás. Sempre fazendo o seu DCAzinho, sempre tomando cuidado com projetos movidos a hype, né? Eu sou um cara muito mais assim, na questão do fundamento ali. Eu sei que muita gente critica isso, principalmente nos dias de hoje, por causa das meme coins e tal, mas eu prefiro seguir por essa linha, né, de posicionamento, né, mas é algo que a gente tem que se analisar, né, é um movimento bem parecido aqui. Se esse movimento se concretizar, a gente pode sim ver projetos aí de convicção aí começarem a performar bem, tá? E aqui é legal também que eu trouxe também o Total 2, tá, que ele mede aqui a capitalização do mercado, né, cripto, tirando o Bitcoin. A gente vê também que esse movimento aqui, ó, ele bate, né? Enquanto a dominância de Bitcoin estava diminuindo, o market cap das altcoins cresceu, né? Então olha que interessante, né? A gente vê que realmente está tendo uma rotação de capital ali, né? Uma rotação até que ainda pequena, né? A gente está falando um movimento pequeno, mas é uma rotação que a gente tem que ficar de olho. E olha aqui, ó, em novembro, o que aconteceu? Parece bastante, né, o mesmo movimento, né? Então é algo que talvez a gente tenha que ficar de olho ali, né? Que pode ser ali uma rotação, tá? Aqui eu peguei esse dashboard aqui, né, que é bem interessante para a gente ver como que tá a performance ali das narrativas. A gente tem SocialFi performando aí melhor nos últimos 30 dias, AI agents, meme coins que não tem como, né? Sempre estão aí no market share ali, a gente vê L1 aí dominando, tá? E nas subcategorias é uma parada que até me impressionou, né? A gente vê as subcategorias, as melhores performances estão meme coins pump fan, agentes de A, né, agentes de A na Virtuals, agentes de A na Base, agentes de A Infra, meme coins EVM, meme coins Solana, SocialFi, meme coins Cat não sei o que, meme coins Dog não sei o que. Assim, só lixo aqui nas subcategorias que tá performando bem, né? Então é uma parada meio que bizarra, assim, né? A gente vê que realmente o mercado tá começando a ficar eufórico e a gente pode ver aquela loucura, né, aquela insanidade voltando aí nas próximas semanas, tá? Aqui eu peguei também o total market cap, já que a gente tava falando de agentes de A, né, não tem como a gente dar uma analisada aqui no market cap, né? A gente percebe que no último mês aí, o market cap do setor de agentes de A saiu de 5 bi, tá? Teve um pico ali na casa dos 11 bi e hoje está na casa dos 10 bi. Então foi um setor que cresceu bastante, não tem como, né? Foi um setor que tem capturado muita atenção no mercado cripto, né? Um setor que tem capturado. Tem muito lixo ali, muito lixo mesmo, né? Pô, Fartcoin, essas paradas, tipo, nada a ver. Mas é um setor que tem capturado o dinheiro, né? Então a gente tem que ficar sempre de olho aí. Aqui eu peguei também um pouquinho do volume aí que a gente tem visto, né? Por blockchain. A gente percebe que nesse mês de maio a Solana está liderando com 53 bi. Uma coisa interessante é que, pelo menos no atual momento, tá, a BSC está acima da Ethereum, aí liderando no volume por
por blockchains, tá? A BSC tá com 34,8 bi e a Ethereum tá com 34,4 bi. Claro que é uma vantagem bem pequena, né? Provavelmente essa vantagem tem chance aí de mudar nos próximos dias, mas é uma parada que a gente não via há muito tempo, né? A gente vê o crescimento aí do último mês, né? Como os setores estão crescendo, como o volume está crescendo aí em DeFi, né? DeFi hoje a gente percebe aqui quando a gente dá um overview que a gente teve um crescimento ali, né? Pegando aqui, eu acho que de abril, finalzinho de abril, a gente estava com 95 bi ali e hoje a gente já está aí com 127, 123 bi, que teve uma queda recentemente, né? Mas teve um crescimento bacana aí em DeFi, né? No setor de DeFi. E quando a gente vê com o TVL aqui, olha isso, tudo verdinho, fazia tempo que eu não via esse daqui, né? Destaques a gente pode dar para Sui, né? Que, pô, tá capturando muita atenção aí, muito capital entrando na Sui, né? Berachain, que parece que deu uma flopada na campanha de liquidity mine dos caras, então é a única que realmente está sangrando bastante nesses últimos 30 dias, com um sangramento de 50%, né? Por isso que é muito interessante você ficar de olho aí no capital mercenário, né? Às vezes, pô, a galera tá colocando capital com segundas intenções ali de um airdrop, de uma campanha ali e tudo mais, e quando aquela campanha para de ser rentável, acabou o projeto, entendeu? Então, não tô falando que acabou a Berachain, tá, gente? Não é isso que eu tô falando, eu tô falando que você tem que ficar de olho ali, né, nas narrativas, em tudo que tá acontecendo. Hyperliquid ali dominando tudo, depois daquela polêmica lá que a gente teve lá, né, do book de ordens dele lá e tudo mais, não adiantou em nada, os caras continuam dominando tudo, eu trouxe até uns dados ali. E a Unichain, né, que teve o lançamento recentemente aí também, tá indo bem, né, tá até que tendo uma performance bem bacana aí, tá? No volume de breeds aí a gente vê que a Arbitrum segue liderando aí, né, com uma boa vantagem da Ethereum Mainnet, seguido de Optimism, né, então é bem interessante isso. Isso aqui era uma parada que eu queria trazer para vocês. Olha como a Hyperliquid ela tem dominado o setor de Perpdex, né? Isso é bizarro. Nos últimos 7 dias, a Hyperliquid gerou 56 bilhões de dólares em volume. O segundo lugar, que é a Jupiter, gerou 5,6 bilhões. Ou seja, a Hyperliquid gerou 10 vezes mais do que o segundo lugar. Galera. Se somar tudo aqui, ó, do setor de Perpdex, não dá o que a Hyperliquid tá gerando. Então, realmente, os caras estão muito forte aí dentro do mercado, tá? Falando um pouquinho de FIIs aqui, né, de top FIIs aqui, a gente vê que uma parada interessante é que a Meteora aí, né, conseguiu flipar a Circle, né? Normalmente, quando a gente vê a FIP, nessa questão, nesse tracker de FIIs aqui, a Tether e a Circle sempre estão na frente, que são os emissores de stablecoins, né, que geram as melhores taxas, mas a Meteora ali conseguiu flipar ali, né, pelo menos nos últimos 7 dias ali. Então é uma parada bem interessante da gente ver também. O setor de stablecoin aí segue batendo um all-time high, 243 bilhões de dólares, aí um crescimento de 3% aí nos últimos 30 dias, tá? A dominância continua da Tether aí com 62%. Tá? E aqui eu queria trazer também, dos últimos 30 dias, os tokens que mais entraram capital dos large caps, tá? Que são com projetos com capitalização de mercado superior a 1 bilhão de dólares. A gente tem aqui o dolinha da Ethera, né? Dominando com 94 milhões aí de fluxo líquido, né? BTCB, né? Envelopado aqui. A gente vê, ó, Virtual, Fartcoin, Bonk, Trump, Virtual na Solana, WIF, né? Então a gente vê que muito lixo aí, tá entrando dinheiro, muito lixo. Quando a gente vê as principais saídas aqui, da onde que tá saindo o capital, vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu carregar. Aqui, ó. Não faço ideia que projeto que é esse daqui, mas a gente vê o Uniswap, JLP na Solana, né? Maker, Ethereum envelopado, ENA também, mas são fluxos bem assim, modestos, tá? Então nada para se preocupar, tá? O setor de RWA segue aí crescendo, né? Com em torno de 22 bi aí, né? De capital aí travado, né? De tokenizado, né? E a gente vê aí que os setores que as blockchains que mais cresceram aí nos últimos 30 dias, XDC, Arbitrum, Ethereum, tá? Mas quando a gente coloca por market share por tamanho, a gente vê que Ethereum continua dominando, continua sendo o lar de RWA com 58% de market share, né? Seguido de ZK-Sync, que não deixa de ser Ethereum, né? E aí sim a gente começa a ver outras blockchains aí, Stellar, Aptos e até mesmo Solana ali embaixo, né? Então não tem jeito. O setor de RWA hoje é Ethereum, tá, galera? E por último aqui que eu queria trazer para vocês, top FIIs geradas aí, Hyperliquid em terceiro lugar aí, gerando 2,2 milhões de dólares aí em FIIs, tá? Bem próximo ali do top 1 e do top 2, né? A gente vê top breeds também aqui, alguns dados interessantes, né? E bom, é isso, galera.
eu acho que bastante coisa aí interessante acontecendo nos últimos 15 dias. Espero que esse conteúdo tenha dado uma clareada para vocês aí nas suas tomadas de decisões de investimentos, né? E bom, lembrando, tá, galera? Se você curtiu desse conteúdo aí, se você gosta desse tipo de análise, eu tô sempre aí trazendo para vocês. Não deixa de se inscrever no canal, curtir, deixar o seu like. Deixa o seu comentário também com feedback, pô, gostei disso, não gostei disso, né? Que eu vou estar sempre trazendo aqui algo para que melhore a cada semana, a cada 15 dias, tá? E é isso, galera. Uma ótima semana para vocês, espero que vocês tenham gostado e nos vemos então no próximo vídeo.